Olá, nesse vídeo vamos estudar uma sugestão, de construção de um esquema para a escrita do texto. Por que é importante fazer uma organização? Você organiza suas ideias e também administra melhor o tempo na hora de fazer uma redação. Normalmente a escrita ela parte de um tema amplo e o exemplo que o autor, das referências que a gente usa trouxe foi o futebol. Então, diante de um tema amplo qualquer, como por exemplo o futebol, nós podemos ter vários problemas, como o calendário dos campeonatos regionais, no caso do futebol, a escalação do time ou a violência em campo. Recomendo-se escolher um desses problemas para que você possa dissertar sobre ele e não misturar aí vários problemas, pois a sua redação pode ficar muito extensa. Redigir o problema em forma de pergunta é uma estratégia bem bacana. Então, vamos transformar o problema da violência em campo em uma pergunta: de que maneira poderia ser contida a violência dos jogadores nas partidas de futebol? Responder à pergunta do problema para elaborar algumas hipóteses. 3, o nosso autor sugere. Então, a hipótese 1 poderia ser: a violência poderia ser contida se os árbitros fossem mais rigorosos na condição das partidas. Uma hipótese 2, a violência poderia ser contida se os atos violentos fossem caracterizados juridicamente como lesões corporais. E uma terceira hipótese, a violência poderia ser contida se os próprios clubes, por meio de seus técnicos, procurassem educar os jogadores para não serem violentos. Você escolhe uma dessas hipóteses e ela vai passar a ser a sua tese, ou seja, aquela ideia que você vai defender no seu texto. Então, não existe a hipótese mais correta, mas uma hipótese uma hipótese melhor que as outras, né? A violência poderia ser contida se os árbitros fossem mais rigorosos na condição das partidas, seguindo o nosso exemplo do tema futebol. E daí você vai defender a tese, ou seja, você vai construir uma argumentação para essa ideia que você escolheu. Então, um exemplo que eu trouxe, mas que poderia ser escrito de outra forma, apesar da gravidade das ocorrências que envolvem os atos truculentos em campo, caracterizá-las como infrações na esfera jurídica poderia incorrer em uma maior burocratização do futebol. Nessa fala, eu estou refutando uma das hipóteses que eu criei, devido ao tempo muitas vezes longo demandado em ações judiciais. Por outro lado, deixar a cargo dos próprios clubes, por meio de seus técnicos, a contenção desses atos violentos nem sempre traria o resultado esperado, pois para vencer durante partidas importantes, muitos treinadores recorrem a jogadas agressivas para alcançar a vitória, pois, como se sabe, uma derrota expressiva geralmente leva à demissão do técnico. Então, a estratégia usada aqui foi refutar as duas hipóteses não escolhidas, tá? Mas não precisa recorrer a essa técnica. Você pode simplesmente argumentar pela hipótese que você escolheu. Então, dessa forma, para conter a violência em campo, bastaria que houvesse por parte dos árbitros uma exigência mais rigorosa em relação ao cumprimento das próprias leis que já regem as partidas. Além disso, a expulsão sumária do jogador desleal também intensificaria o combate ao comportamento inadequado dos atletas. E você vem e propõe uma solução para o problema. Uma maneira para se alcançar os resultados esperados com a tomada das medidas anteriormente propostas seria, por exemplo, que a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, oferecesse periodicamente cursos de reciclagem para os árbitros, com ênfase no combate à violência em campo. Da mesma forma, para os jogadores expulsos das partidas por atos violentos, a CBF poderia prescrever acompanhamento multidisciplinar e participação em programas educativos, visando a paz durante as partidas. Dessa forma, o futebol aumentaria o seu brilho e o público voltaria a ver em campo apenas a beleza da técnica e da arte desse esporte símbolo da nossa nação. Então, aqui a gente também, no caso da dissertação do Enem, ela pede um agente, quem é que vai fazer o quê? Então, você consegue também propor uma solução. Como eu falei, esses exemplos, eles são apenas ilustrativos, eles podem ser ampliados, podem ser melhorados. E como eu disse, eu sempre falo,
Não significa que tenha que ser sempre assim, porque eu gosto de frisar que não existe um modelo pronto de redação. É muito perigoso se apegar a um modelo pronto, assim, estático. Tá? O texto ele permite muitas nuances. É claro que a dissertação ela tem um fim específico e, como eu disse em outro vídeo, acaba que ela está se tornando muito sólida, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses modelos pré-prontos, onde a gente só insere informações. Tá? O ideal mesmo é discutir um tema, discutir uma tese, defender a sua tese, argumentar da melhor forma. Então é isso.